O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 dias. Estamos usando a tradução em português, apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você pode encontrar na bio do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Hoje, dia 278 do nosso podcast O Catecismo em um ano, estamos lendo a sua terceira parte, A Vida em Cristo, na sua segunda sessão sobre os 10 Mandamentos. Hoje nós leremos dos números 2184 ao 2195. Dia de graça e de interrupção do trabalho. Como Deus no sétimo dia repousou de toda a obra que fizera, assim também a vida humana é ritmada pelo trabalho e pelo repouso. A instituição do Dia do Senhor contribui para que todos desfrutem de um tempo de repouso e de lazer suficiente, que lhes permita cultivar sua vida familiar, cultural, social e religiosa. Durante o domingo e os outros dias de festa de preceito, os fiéis se absterão de se entregar a trabalhos ou atividades que impedem o culto devido a Deus. A alegria própria ao Dia do Senhor, a prática das obras de misericórdia e o descanso conveniente do espírito e do corpo. As necessidades familiares ou uma grande utilidade social são motivos legítimos para a dispensa do preceito do repouso dominical. Os fiéis cuidarão para que dispensas legítimas não acabem introduzindo hábitos prejudiciais à religião, à vida familiar e à saúde. Santo Agostinho escreve: o amor da verdade busca o santo tempo livre, a necessidade do amor acolhe o trabalho justo. Os cristãos que dispõem de tempo livre devem lembrar-se de seus irmãos, que têm as mesmas necessidades e os mesmos direitos, mas não podem repousar por causa da pobreza e da miséria. O domingo é tradicionalmente consagrado pela piedade cristã às boas obras e aos humildes serviços de que carecem os doentes, os enfermos, os idosos. Os cristãos santificarão o domingo também, dando à sua família e aos parentes o tempo e a atenção que dificilmente eles podem dispensar nos outros dias da semana. O domingo é um tempo propício à reflexão, ao silêncio, ao estudo e à meditação, que favorecem o crescimento da vida interior cristã. Santificar os domingos e dias de festa exige um esforço comum. Cada cristão deve evitar impor a outro, sem necessidade, o que o impediria de guardar o dia do Senhor. Quando os costumes, esporte, restaurante, etc., e as necessidades sociais, serviços públicos, entre outros, exigem de alguns o trabalho dominical, cada um assuma a responsabilidade de encontrar um tempo suficiente de lazer. Os fiéis cuidarão com temperança e caridade de evitar excessos e violências às vezes causados pelas diversões de massa. Apesar das limitações econômicas, os poderes públicos cuidarão de assegurar aos cidadãos um tempo destinado ao repouso e ao culto divino. Os patrões têm obrigação análoga com respeito a seus empregados. Em respeito à liberdade religiosa e ao bem comum de todos, os cristãos precisam empenhar esforços no sentido de que os domingos e os dias de festa da Igreja sejam feriados legais. Os cristãos têm de dar a todos um exemplo público de oração, de respeito e da alegria de defender suas tradições como uma contribuição preciosa para a vida espiritual da sociedade humana. Se a legislação do país ou outras razões obrigarem a trabalhar no domingo, que, apesar disso, este dia seja vivido como o dia de nossa libertação, que nos faz participar desta reunião de festa, desta Assembleia dos Primogênitos, cujos nomes estão inscritos nos céus. Resumindo, guarde o dia de sábado, santificando-o. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 12. O sétimo dia será sábado, dia de descanso consagrado ao Senhor.
Êxodo 31, versículo 15. O sábado, que representava o término da primeira criação, é substituído pelo domingo, que lembra a criação nova, inaugurada com a ressurreição de Cristo. A Igreja celebra o dia da ressurreição de Cristo no 8º dia, que é corretamente chamado Dia do Senhor, ou Domingo. O domingo deve ser guardado em toda a Igreja como dia de festa de preceito por excelência. No domingo e em outros dias de festa de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. No domingo e nos outros dias de festa de preceito, os fiéis se absterão de atividades e negócios que impeçam o culto a ser prestado a Deus, a alegria própria do dia do Senhor e o devido descanso da mente e do corpo. A instituição do domingo contribui para que todos tenham tempo de repouso e de lazer suficiente para lhes permitir cultivar sua vida familiar, cultural, social e religiosa. Todo cristão deve evitar impor aos outros, sem necessidade, aquilo que os impediria de guardar o dia do Senhor. Hoje, como catequese complementar, ouviremos a homilia do Papa Bento XVI na solene concelebração eucarística na Catedral de Santo Estevão, na Áustria, no dia 9 de setembro de 2007. Queridos irmãos e irmãs, Sine Dominico non possumus. Sem o dom do Senhor, sem o dia do Senhor, não podemos viver. Responderam alguns cristãos em Abitínia, atual Tunísia, no ano de 304, quando, surpreendidos durante a celebração eucarística dominical, que era proibida, foram levados diante do juiz e interrogados, porque tinham realizado de domingo a função religiosa cristã, mesmo sabendo que o fato era punido com a morte. Sine Dominico non possumus. Na palavra Dominicum, dominico, estão entrelaçados indissoluvelmente dois significados, cuja unidade devemos aprender a perceber. Há, antes de tudo, o dom do Senhor. Este dom é Ele mesmo, o ressuscitado, de cujo contato e proximidade os cristãos têm necessidade para ser eles mesmos. Contudo, não é somente um contato espiritual, interno, subjetivo. O encontro com o Senhor se inscreve no tempo através de um dia estabelecido, e deste modo se inscreve na nossa existência concreta, corpórea e comunitária, que é temporalidade. Dá ao nosso tempo, e portanto à nossa vida no seu conjunto, um centro, uma ordem interior. Para aqueles cristãos, a celebração eucarística dominical não era um preceito, mas uma necessidade interior. Sem ele que sustenta a nossa vida, a própria vida é vazia. Deixar ou trair este centro tiraria à vida o seu fundamento, a sua dignidade interior e a sua beleza. Essa atitude dos cristãos de então tem relevância também para nós, cristãos de hoje? Sim, vale também para nós, que precisamos de uma relação que nos apoie e dê orientação e conteúdo à nossa vida. Também nós necessitamos do contato com o ressuscitado, que nos sustenta até depois da morte. Precisamos deste encontro que nos reúne, que nos doa um espaço de liberdade, que nos faz olhar para além do ativismo da vida cotidiana em direção do amor criador de Deus, do qual provimos e para o qual estamos a caminho. Todavia, se prestarmos atenção agora a odiar na passagem evangélica, ao Senhor que nos fala através dela, nos assustaremos. Quem não renuncia às suas propriedades e não deixa também os vínculos familiares, não pode ser meu discípulo. Quereríamos objetar: mas o que estamos a dizer, Senhor? Porventura o mundo não tem necessidade da família? Não tem por acaso necessidade do amor paterno e materno, do amor entre pais e filhos, entre homem e mulher? Não precisamos do amor da vida, da alegria de viver? E não são necessárias também pessoas que investem nos bens desse mundo e edifiquem a terra que nos foi dada de maneira que todos possam ter parte nos seus dons? Não nos foi confiada também a tarefa de prover ao desenvolvimento da terra e dos seus bens? Se escutarmos melhor o Senhor e, sobretudo, escutá-lo no conjunto de tudo o que Ele nos diz,
então compreenderemos que Jesus não exige de todos a mesma coisa. Cada um tem a sua tarefa pessoal e o tipo de seguimento projetado por ele. No Evangelho, Jesus fala diretamente do que não é tarefa de muitos que o seguiam na peregrinação para Jerusalém, mas que é chamada específica dos 12. Eles devem, antes de mais, superar o escândalo da cruz e depois estar prontos a deixar de veras tudo e aceitar a missão aparentemente absurda de ir até os confins da terra e, com sua escassa cultura, anunciar a um mundo repleto de suposta erudição e de formação fictícia ou verdadeira, como também em particular aos pobres e aos simples, o Evangelho de Jesus Cristo. Devem estar prontos no seu caminho na vastidão do mundo, para sofrer em primeira pessoa o martírio, para testemunhar o Evangelho do Senhor crucificado e ressuscitado. Se a palavra de Jesus nesta peregrinação a Jerusalém, na qual uma grande multidão o acompanha, é dirigida antes de tudo aos 12, a sua chamada, naturalmente, além do momento histórico, alcança todos os séculos. Em todos os tempos, ele chama algumas pessoas para contar exclusivamente com ele, para deixar todo o resto e estar totalmente à sua disposição, e desse modo à disposição dos outros, para criar um oásis de amor abnegado no mundo no qual muito frequentemente parecem valer só o poder e o dinheiro. Damos graças ao Senhor porque em todos os séculos nos doou homens e mulheres que por amor a Ele deixaram tudo, tornando-se sinais luminosos do seu amor. Basta pensar em pessoas como Bento e Escolástica, Francisco e Clara de Assis, Isabel da Turíngia e Edvige da Silésia, Inácio de Loyola, Teresa d'Ávila, Madre Teresa de Calcutá e Padre Pio. Estas pessoas, com a sua vida inteira, foram uma interpretação da palavra de Jesus que nele se torna próxima e compreensiva para nós. E rezemos ao Senhor para que também no nosso tempo conceda a muitas pessoas a coragem de deixar tudo para estar à disposição de todos. Contudo, se nos dedicarmos agora novamente ao Evangelho, podemos perceber que o Senhor não fala somente de alguns poucos e da sua tarefa particular. O fulcro do que Ele quer vale para todos. Do que se trata, em última análise, exprime outra vez assim: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a própria vida por minha causa, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, perdendo-se ou condenando-se a si mesmo? Quem quiser somente possuir a própria vida, tomá-la só para si mesmo, perdê-la-á. Somente quem se doa recebe a sua vida. Por outras palavras, somente aquele que ama encontra a vida. E o amor requer sempre o sair de si mesmo, requer sempre deixar-se a si mesmo. Quem volta atrás para procurar a si mesmo e quer ter o outro somente para si, perde assim a si mesmo e ao outro. Sem este mais profundo perder-se a si mesmo, não há vida. O irrequieto desejo de vida que atualmente não dá paz aos homens, acaba no vazio da vida perdida. Quem perder a própria vida por minha causa, diz o Senhor. Deixar-se a si mesmo do modo mais radical é possível somente se com isto no final não caímos no vazio, mas nas mãos do amor eterno. Apenas o amor de Deus, que se perdeu a si mesmo por nós, entregando-se por nós, torna possível que também nós nos tornamos livres, não nos preocuparmos e dessa maneira encontrarmos deveras a vida. Este é o centro do que o Senhor nos quer comunicar no trecho evangélico aparentemente tão severo deste domingo. Com a sua palavra, Ele dá-nos a certeza de que podemos contar com o seu amor, o amor de Deus feito homem. Reconhecer isto é a sabedoria da qual nos falou a primeira leitura. De fato, vale também aqui, todo o saber do mundo não serve se não aprendermos a viver, se não compreendermos o que conta verdadeiramente na vida. Sine Dominico non possumus. Sem o Senhor e o dia que lhe pertence, não se realiza uma vida completa. O domingo, nas nossas sociedades ocidentais, transformou-se num fim de semana, em tempo livre. Especialmente na pressa do mundo moderno, o tempo livre é algo bom e necessário. Cada um de nós o sabe. Mas se o tempo livre não tem um centro interior, do qual provém uma orientação para o todo, acaba por ser um tempo vazio,
que não nos reforça nem recria. O tempo livre necessita de um centro, o encontro com aquele que é a nossa origem e a nossa meta. O meu grande predecessor na sede episcopal de München and Freising, o cardeal Faulhaber, expressou-se assim certa vez: dá a alma ao seu domingo, dá o domingo à sua alma. Exatamente porque no domingo se trata em profundidade do encontro, na palavra e no sacramento, com Cristo ressuscitado. A luz desse dia abraça a inteira realidade. Os primeiros cristãos celebraram o primeiro dia da semana como o dia do Senhor, pois era o dia da ressurreição. Mas muito cedo, a Igreja tomou consciência também do fato de que o primeiro dia da semana é o da manhã da criação, o dia no qual Deus disse: faça-se a luz. Por isso, o domingo na Igreja é também a festa semanal da criação, festa da gratidão e da alegria pela criação de Deus. Numa época em que, por causa das nossas intervenções humanas, a criação parece estar exposta a múltiplos perigos, deveríamos acolher conscientemente também esta dimensão do domingo. Para a Igreja primitiva, o primeiro dia depois assimilou progressivamente a herança do sétimo dia, do Sabá. Participamos no repouso de Deus, um repouso que abraça todos os homens. Assim percebemos neste dia algo de liberdade e da igualdade de todas as criaturas de Deus. Na oração desse domingo, recordemos sobretudo que Deus, mediante o seu Filho, nos redimiu e adotou como filhos amados. Depois peçamos que olhe com benevolência para os crentes em Cristo e nos conceda a verdadeira liberdade e a vida eterna. Peçamos pelo olhar de bondade de Deus. Nós mesmos temos necessidade desse olhar de bondade, para além do domingo, até a vida de todos os dias. Ao pedir, sabemos que esse olhar já nos foi doado. Aliás, sabemos que Deus nos adotou como filhos, nos escutou verdadeiramente na comunhão consigo mesmo. Ser filho significa, sabia-o muito bem a Igreja primitiva, ser uma pessoa livre, não um servo, mas uma pessoa pertencente pessoalmente à família. E significa ser herdeiro. Se nós pertencemos àquele Deus que é o poder sobre todos os poderes, então não temos medo e somos livres e somos herdeiros. A herança que Ele nos deixou é Ele mesmo, o seu amor. Sim, Senhor, faz com que esta consciência nos penetre profundamente na alma e que possamos sentir assim a alegria dos redimidos. Amém. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!